Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu postei um vídeo, estratégias para ganhos secos em naturais. E eu vi uma pessoa ali pedindo, e que teve muitas interações, viu como eu estou de olho. Leandro, faz estratégias para perda de gordura sem perda de massa magra em naturais. Então vamos lá. Pessoal, sempre lembrando que se você quiser um ganho seco ou se você quiser trabalhar numa perda de gordura sem perder massa muscular, você pode me procurar para ser o seu parceiro. Não faço nenhum tipo de milagre, promovo uma assessoria para você conseguir chegar nos seus objetivos. Gosto de deixar isso claro porque meu papel não é iludir, né? Eu sou professor, não sou... como é que eu posso falar? Não jogo tarô. Eu não queria ofender ninguém, né? Porque a galera do tarô vai ficar brava. Se você tiver interesse, é só acessar leandrotwin.com.br. Então vamos lá. Como eu disse, estou de olho nos comentários de vocês e vi esse comentário, vi que teve bastante interações das pessoas pedindo também como que eu vou perder gordura sem perder massa muscular em pessoas naturais, tá? Vamos entender natural como uma pessoa que não está utilizando nenhum tipo de hormônio anabólico ou SARMs. Isso no mundo da musculação ficou popularmente conhecido dessa maneira. O natural é quem não usa hormônios, mas alguém que usa efedrina, alguém que usa clenbuterol, normalmente é considerado ainda um natural nesse submundo obscuro da musculação. Então vamos tratar dessa maneira, que é a linguagem popular. Para a gente começar, a gente tem que entender o que gera a perda de massa muscular numa pessoa natural que está fazendo uma dieta hipocalórica treinando para hipertrofia. Normalmente o que nos leva a isso, assumindo que você tem um quadro hormonal 100%, né? Hormônios da tireoide, testosterona, tudo certinho, isso normalmente acontece pela velocidade. Então é uma frase minha, com muito orgulho, porque gosto muito dessa frase, que é: a pressa é inimiga da definição. Então se você tem pressa na hora de crescer, você não consegue um ganho seco, então você perde definição. Se você tem pressa na hora de perder, você também tem uma perda de baixa qualidade, ainda que tenha uma perda de peso muito grande. Então, a velocidade é o fator determinante. E os resultados, eles vêm de um processo complexo, ou seja, não é simples, não é uma refeição, um exercício. Não, ele é um processo complexo, ou seja, é toda a sua parte de alimentação, toda a sua parte de treinamento, toda a sua parte de drogas, entendendo drogas aqui, clenbuterol, efedrina, mas cafeína também, porque não deixa de ser uma droga, e tudo isso contextualizado com tudo, né? Então não basta só a dieta, só o treinamento, só a suplementação. São os três conversando com tudo. Então é um processo complexo, onde todos conversam com todos. Então, como que a gente consegue isso? A gente não pode ir muito rápido. A gente estima aí que o nosso corpo consegue processar de forma saudável. Falando em linhas gerais, claro, tem pessoas que perdem mais do que isso, tem pessoas que perdem menos do que isso, mas mais ou menos aí a perda de 1 kg por semana é uma perda que você consegue com boa qualidade. Claro, se você é um indivíduo muito grande de massa muscular, essa perda vai ser menor, porque você tem muita quantidade de massa muscular e para manter é mais difícil. É melhor você aplicar um déficit menor do que um maior nesse caso. Mas vamos colocar em linhas gerais aqui, mais ou menos 1 kg por semana. Quando a gente vai estruturar a dieta, muitas pessoas cometem o erro grave de pular de bulk para cut. Você vai falar assim, não, mas aí o que eu faço? Na verdade, você ir de bulk para cut é certo. O que você tem que tomar cuidado é essa transição. As pessoas acham que bulk e cut é botão de liga-desliga. Então, estou em bulk, estou em cut. E não é bem assim. A gente tem, na verdade, um espectro, onde a gente passa de preto para branco por todos os tons de cinza. Fica a referência. Mas, o que as pessoas fazem? Estão consumindo 4.000 calorias por dia, e vamos assumir que o peso está mantendo com 4.000 calorias por dia. Estagnou ali, então quer dizer, eu estou gastando por dia 4.000, estou ingerindo 4.000 e não estou ganhando peso. Quando essa pessoa vai fazer um cut, ela joga as contas ali, faz a fórmula, a equação de Harris, muito popular, e faz a transição de uma vez. Ah, deu 2.500 agora, eu vou baixar para 2.000. Só que ele não percebeu que o metabolismo dele não era de 2.500 como a fórmula deu, era de 4.000, porque ele já tinha 4.000 calorias ingeridas sem ganhar peso. Então, essa pessoa vai abrir um déficit de 2.000 calorias. Isso vai gerar uma grande perda de massa muscular no começo desse projeto. Então, o primeiro passo é: você finalizou o bulk, retire mais ou menos de 500 a 1.000 calorias, certo? E observe. Isso é muito importante. Então, faça uma observação semanal. Leandro, subi na balança e o meu peso caiu 2 quilos na primeira semana. Não se preocupe, na primeira semana é normal perder acima de 1 quilo. Você tem perda de glicogênio, bolo fecal, líquidos retidos, entre outros. Leandro, na segunda semana eu perdi 1 quilo. Mantenha as calorias, o ritmo está bom. Leandro, no final da terceira semana eu perdi
200 gramas. Opa, já saiu um pouquinho da nossa média. O que a gente vai fazer? Vamos reduzir um pouquinho as calorias. Quanto? 500 calorias? Não. Lembre-se que você já está em déficit, porque você perdeu 200 gramas de peso. Agora a gente vai diminuir quanto? 100 calorias, 150, 200 calorias. Bem na boa. Leandro, quando eu vou fazer essas diminuições, quanto de proteína, gordura e carboidrato? A proteína você deixa fixo em 2 gramas quilo, a gordura fixo em 1 grama quilo e você vai modulando só o carboidrato de acordo com a resposta do seu corpo, da maneira que eu acabei de exemplificar. Mas a gente não pode esquecer que o treinamento é um fator determinante também no nosso gasto energético. Então, você tem outras estratégias caso você estagne. Estagnei por uma semana ou perdi pouco peso. Ao invés de eu tirar 100, 150 calorias, eu posso adicionar, por exemplo, 40 minutos de aeróbico na semana, diluído nos dias ou em um dia só. Concorda também que eu aumentei o gasto sem diminuir a ingestão de calorias, mas que já me gera um déficit maior? Então, por isso que eu disse que tudo funciona entrelaçado. Da mesma maneira que eu posso estagnar e eu posso falar assim, olha, agora eu vou entrar com um termogênico. Então, ao invés de eu tirar calorias, ao invés de eu fazer um aeróbico, eu vou entrar com um termogênico, que vai me gerar uma intensidade maior nos treinos e por si só vai me ajudar na perda de gordura e também me acelera o metabolismo. E você também pode optar por uma estratégia de treinamento. Então, você pode optar numa semana que você está entrando em platô, em homeostase, aplicar uma carga de choque no seu treinamento. Ou seja, você vai treinar acima da sua capacidade de recuperação daquela semana. Então, você vai ter um gasto energético maior, sendo que na outra semana você pode e deve aplicar uma carga regenerativa, já que você exigiu mais do que o seu corpo poderia se recuperar naquele período. E se não fosse só isso, você também pode fazer um pouquinho de cada um. Então, vamos assumir que eu perdi 200 gramas numa semana. Ao invés de eu aumentar 40 minutos de aeróbicos semanais, eu vou aumentar 20 minutos de aeróbico semanal. E ao invés de tirar 150 calorias de carboidrato da dieta, eu vou tirar 75 calorias e vou colocar uma cápsula de 210 miligramas de cafeína. Então perceba que tudo conversa com tudo, não avalie os seus resultados por apenas um fator e quando for fazer as calibrações, sempre vai na boa e de acordo com as respostas do seu corpo. Fazendo isso, eu garanto para vocês que uma pessoa natural, de porte médio alto, consegue sim perder gordura sem perder quantidade significativa de massa muscular. Pode acontecer alguma perda? Pode acontecer alguma perda, mas nada que você não vai recuperar em um mês. E eu gostaria de dizer uma última coisa que é muito importante. Isso é muito importante e particularmente eu nunca vi em canal nenhum falando disso. Não assisto todos os canais, é claro, mas não lembro de ninguém que chegou a comentar isso e é muito importante. O que acontece? Muitas pessoas às vezes acompanham semanalmente por uma bioimpedância tetrapolar os seus resultados. E é bem legal, pode fazer isso, não tem problema. Só que o que acontece? Depois de uma semana, ela vai fazer a bioimpedância e ela verifica que perdeu, por exemplo, 2 quilos de massa magra e entra em desespero. Perdi 2 quilos de músculo, meu Deus do céu, tá tudo errado, né? Só que ela esquece que a bioimpedância não tem como separar o que é miofibrila e o que é glicogênio muscular, certo? Que são as cadeias de glicose dentro do nosso músculo. Quando você abre um déficit calórico, o corpo começa a buscar o glicogênio muscular e ele não é reposto pela não presença do carboidrato. E aí, quando você vai fazer uma bioimpedância, você depletou, você tirou cadeias de glicose do seu músculo em 2 quilos, por exemplo, numa semana, e 1 quilo, por exemplo, na semana. Só que a bioimpedância não vai apontar o que é glicogênio e o que é miofibrila. Então ela vai apontar como músculo. E na verdade o resultado foi maravilhoso porque você tem que fazer a depletação do glicogênio. Na verdade, você não vai conseguir manter o seu glicogênio muscular sem a ingestão, obviamente, de glicose, não nos mesmos níveis. Então isso é muito importante para quem faz esse acompanhamento entender que o glicogênio muscular numa bioimpedância mostra como se fosse massa muscular. Porém, a gente sabe que 2 dias com carboidrato alto já recupera aquilo. Então, lembre-se disso na hora de avaliar os seus resultados. Mesmo que você faça uma vez por mês. Claro, no final do primeiro mês, você vai observar uma perda de 2, 3 quilos de músculo em bioimpedância, certo? Mas, na verdade, você perdeu glicogênio muscular. Coisa que se você voltar com carboidrato, eu repito, 2, 3 dias, você já encheu completamente. Então, essas foram algumas das estratégias que você pode utilizar. E eu tenho certeza que se você aplicá-las, você vai conseguir perder gordura sem perder massa muscular, ou pelo menos em quantidades irrelevantes, coisa que 2 semanas de bulk você já vai recuperar. E você, já fez um cut que foi rápido demais? Então escreva nos comentários como é que foi esse resultado. Você é meu aluno, particularmente, comente então dos resultados da minha metodologia aqui nos comentários. Acho que é do interesse de todos saber se o que eu falo é verdade e como funciona o meu trabalho, né? Beleza? Valeu e até a próxima!